Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Dr. Iones Marques, que é advogado e especialista em direito do trabalho e processo do trabalho, e também é sócio do escritório Marques Souza e Amorim. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Keila, e você? Como vão as Tudo coisas? jóia. Tudo bem, obrigada. Hoje o nosso tema é sobre a doença ocupacional, que é aquela doença relacionada à atividade profissional, ou as condições de trabalho no qual o trabalhador está inserido. Não é isso mesmo, doutor? Correto. Certo. Doutor, eu tenho aqui algumas perguntas para o senhor que o nosso público costuma deixar aqui, envia mensagens para a gente, comenta nas nossas redes sociais. E para começar aqui o nosso tema, eu estou com a seguinte questão. Sim, vamos lá. Como eu posso saber se adquiri uma doença ocupacional? Como que eu consigo ter essa percepção de que a doença, o problema que eu tenho na minha saúde, vem de uma doença ocupacional? Keila, vamos lá. De uma maneira simples e introdutória, as doenças ocupacionais, os acidentes do trabalho, eles são divididos em duas modalidades. Eu tenho um acidente típico, que é aquele acidente em que suponhamos que eu estou trabalhando com uma máquina de prensa, e essa máquina de prensa vem prensar a minha mão e eu perca os movimentos da minha mão. Ali tem um acidente típico ocorrido na hora da prestação de serviço, eu estou dentro da empresa, e por algum problema, alguma falha no treinamento, alguma falha no sistema de prevenção de acidentes do equipamento, eu venho a sofrer uma lesão e ficar aí, talvez até incapacitado para o exercício dessas profissões. Aí nós temos o acidente típico. Ele geralmente acontece de uma vez, ele é um evento único no dia a dia ali do trabalhador. Uma outra situação corriqueira é aquela do motociclista, do courier contratado, que está ali fazendo as suas entregas e se depara ali com um atropelamento, um carro que invade o sinal vermelho. Tipo, esse é o acidente típico do trabalho. Ele acontece ali de uma vez e pronto. E nós temos a classificação dos acidentes atípicos, que são aqueles que decorrem de doenças ocupacionais. Aqui a condição é um pouco mais morosa. Por quê? A doença ocupacional ela não se desenvolve de imediato. A doença ocupacional, em regra, ela. Vamos definir em três grandes blocos aqui as situações em que mais se visualiza a doença ocupacional do trabalho. São situações que envolvem sobrecarga motora, são situações que envolvem atividade de caráter repetitivo. Então, são atividades que demandam uma atuação contínua, ela vai se desenvolvendo no dia a dia e o trabalhador começa a sentir ali talvez uma dor nas costas, começa a ter problemas de lombalgia. Como é que ele vai ter essa percepção? No dia a dia. O ideal é que ele começou a ter problemas no trabalho, ele percebe que está relacionado à postura. Uma outra condição bem recorrente às doenças ocupacionais são atividades desenvolvidas com postura ergonômica errada. Então, como é que você vai perceber? Você vai trabalhando no dia a dia. Começou a ter problemas, você percebe que eu comecei a ter isso depois que eu comecei a desenvolver essa função. Essa função é muito repetitiva, ou essa função ela exige uma sobrecarga motora, eu faço muita força. Então, você começa a perceber o surgimento de algumas condições de saúde que, quando você ingressou na empresa, você não tinha. Então, o primeiro olhar começou a sentir os problemas, busque uma ajuda médica, busque o auxílio médico, busque geralmente as grandes empresas oferecem os técnicos em segurança do trabalho, o médico do trabalho, busque apoio, busque auxílio e comece a realmente fazer os exames para que a gente acompanhe essa evolução dentro da função, dentro do cargo desempenhado lá dentro da empresa. Certo. Essa era justamente a nossa segunda pergunta mesmo, que caso, né, eu venha a apresentar sintomas, algum tipo de dor que possa ter razão com a função que eu exerço ali, como que eu devo proceder. Então, justamente já buscar esse auxílio médico, né, começar a fazer esse acompanhamento, para evitar que chegue ali a um ponto onde a pessoa já vai estar com a saúde mais debilitada, não é isso? É, Resumindo de forma rápida, é muito importante que o trabalhador não deixe para buscar o auxílio médico depois. Por quê?
Porque a gente precisa, o juiz do trabalho, ele necessita identificar o termo inicial dessa doença. E o termo inicial se dá quando? Quando da realização dos primeiros exames que indicam ali o surgimento de alguma situação relacionada à atividade desenvolvida. E muitas vezes esse diagnóstico precoce, ele é importante porque, primeiro, ele vai levar para o processo essa demonstração de que a doença existiu. Se é uma empresa que adota as medidas de segurança, essa indicação inicial vai possibilitar que a empresa faça, por exemplo, um remanejo da sua função que você exerce hoje para uma função que talvez vai ser menos gravosa a essa condição de saúde, a esse diagnóstico clínico que você começa a receber inicialmente. Por quê? Porque, em regra, o médico ele vai pedir para que você busque desenvolver outros tipos de atividades sob pena do agravamento. E o agravamento é a grande consequência da doença ocupacional. Por quê? Porque ela eclode. Se as medidas não forem adequadas, você possivelmente vai ter o desenvolvimento e o agravamento dessa doença no exercício da função. E muitas das vezes você acaba ficando incapacitado de maneira, às vezes, até definitiva para o exercício daquela função. Então, o diagnóstico precoce ele é importante, tanto para a empresa quanto para evitar que essa doença ela se agrave. Mas na situação de agravamento, se caminhou tudo de forma errada, você vai ter, obviamente, um dossiê, vai ter as notas fiscais de compra dos medicamentos, e se constatado, através de perícia técnica designada pelo juiz do trabalho, que essa doença decorreu do trabalho, a empresa, obviamente, ela vai ter que indenizar o trabalhador por todos esses problemas. Certo. Então, essa é uma dica interessante, principalmente para os homens, né? Que ali dos gêneros são os que menos vão aos consultórios, fazem aquele acompanhamento médico, que muitas das vezes desempenham funções onde carrega peso, né? Trabalho braçal, algo do tipo. Então, é interessante, sim, fazer um acompanhamento, né? Buscar fazer exames, fazer todo esse cuidado, até mesmo para se resguardar, né? Claro que é importante para todos, mas me veio à cabeça essa questão dos homens. Perfeito. Eu, inclusive, faço uma ressalva importante, tá? Toda documentação que for relacionada a esse tipo de situação, ela deve ser entregue à empresa. E toda vez que você fornecer um atestado médico, fornecer um laudo médico para a empresa, é importante você pegar o recebido do trabalhador que recebeu essa documentação com o nome, com a data, para que você tenha um arquivo em casa, um dossiê seu em casa, para que você também tenha condições de apresentar essa documentação para o advogado e até mesmo no processo. Isso, dica muito boa, gente. Doutor, uma outra pergunta que eu tenho aqui. Como o processo trabalhista, em que eu vou discutir a relação dos meus problemas de saúde, na verdade, como é o processo trabalhista, onde eu vou discutir a relação dos meus problemas de saúde com o trabalho? Como funciona aí quando o pessoal vai fazer essa reclamação trabalhista em cima da questão da doença ocupacional? Keila, o processo que vai discutir a doença ocupacional, ele vai necessariamente necessitar de um advogado, e aí eu sugiro sempre que seja um advogado do trabalho com especialidade em doenças e acidentes do trabalho. Por quê? Porque tem alguns pontos desse processo que dependem de uma expertise do profissional. Então, a primeira dica é procure um advogado especializado no assunto doença ocupacional ou acidente do trabalho, porque ele vai ter condições de conduzir de forma mais técnica e mais bem elaborada esse processo. Por quê? No primeiro momento é muito importante entender como é que eram desenvolvidas as atividades desse trabalhador, relacionadas às atividades, posturas, se tinha técnico em segurança do trabalho, se havia um fornecimento de treinamentos para os trabalhadores, se eram concedidas pausas de descanso, as pausas intervalares, se a jornada de trabalho era respeitada na sua integralidade. E alinhado a tudo isso, a gente vai decidir pelo ingresso da ação. Por quê? Porque às vezes o diagnóstico de algumas doenças pela característica, não vão ensejar uma doença ocupacional.
E aí eu trago uma situação específica que são as doenças de caráter degenerativo. Muitos trabalhadores, às vezes, acham que a doença ocupacional porque eclodiu durante o exercício da função, mas era uma doença degenerativa, ou seja, ela ia surgir naquela faixa etária, independentemente de estar ou não trabalhando naquela função. Então, a primeira situação é essa. E nos demais casos, a gente vai contar a historinha para o juiz, vai ser requisitada uma perícia médica com um juiz, com um perito oficial designado pelo juiz, ou seja, é um perito da confiança do magistrado, condutor desse processo, para que faça uma análise. Primeiro, se essa doença ela é relacionada ao trabalho. Segundo, se ela tem nexo com a função desempenhada. E terceiro, se ela trouxe algum dano, trouxe algum agravamento. E aí, obviamente, o perito ele vai analisar se existe incapacidade, se ela é uma incapacidade temporária, se ela é permanente e definitiva, ou se ela é só para aquela função, ou se é para qualquer atividade que o trabalhador venha desenvolver futuramente. Por quê? Porque são critérios que, para o juiz tomar a decisão e decidir com relação àquela doença ocupacional, serão importantes. Por quê? Nas ações que envolvem doença ocupacional, em regra, os pedidos serão de, primeiro, uma indenização por danos morais, porque o trabalhador teve ali violados direitos fundamentais relacionados à dignidade humana, muitos vão perder a condição de trabalho, dentre outras questões. Um outro pedido que é bem comum e ocorre com frequência nesse tipo de ação é o pedido de pensionamento mensal. Por quê? Se o trabalhador ficou realmente incapacitado para o exercício da função naquela empresa, em razão da atividade desenvolvida, e ela gerou uma doença que gerou a incapacidade, esse trabalhador vai receber mensalmente um pensionamento a ser fixado, obviamente, de acordo com o laudo pericial. O perito também vai dizer qual é esse grau de incapacidade e como é que ela vai ser, obviamente, indenizada. E com relação aos medicamentos, despesas médicas, se o trabalhador fez a reunião de toda a documentação, de todas as despesas, o juiz do trabalho também vai deferir o pagamento, a restituição, o ressarcimento de todas essas despesas para o trabalhador. E aí eu reforço novamente a importância de se ter essa documentação em mãos. E aí eu reforço, foi na médica, pega os documentos, faz uma cópia, guarda na pastinha. Foi na farmácia, faz a cópia, guarda numa pastinha. Emitiu nota fiscal, faz a cópia, guarda na pastinha. É repetitivo, mas se porventura você ganhar esse pedido, todas essas despesas serão ressarcidas para o trabalhador. Então, para a análise do processo, é muito importante que sejam observadas todas essas considerações. Por quê? Porque numa sentença de procedência, tudo isso vai ter um efeito interessante para o trabalhador no intuito de indenizá-lo realmente por todos os danos causados pela empresa. Certo. Então é isso, Ah, pessoal. faço uma ressalva, Keila, uma dúvida recorrente. Estou recebendo benefício previdenciário. Esse benefício previdenciário me impede de discutir essa questão na Justiça do Trabalho? Não. O pensionamento da Justiça do Trabalho é diferente do pensionamento que o INSS paga para você enquanto você estiver incapacitado, tá? Digamos que eles são cumuláveis e são benefícios de natureza indenizatórias distintas. Tá? É importante que fique claro, porque muitos trabalhadores acham que enquanto eles estiverem recebendo benefício previdenciário, ele não precisaria, ou ele estaria impedido de exercer esse direito perante a Justiça do Trabalho. Entendido. Então é isso, pessoal. Dr. Yunis deixa essas dicas aí. É importante fazer esse dossiê com a documentação, laudos, exames, receitas, ele deixar tudo pronto. É melhor se precaver realmente, né? Porque caso seja necessário entrar com uma ação trabalhista, algo do tipo, você tem toda essa documentação que vai ser solicitada. Então, assim, é bom a gente ter esse cuidado extra. Doutora, eu te agradeço por essa Que oportunidade de estar agradeço, Keila. aqui Fico à tirando as disposição nossas para dúvidas, atender dúvidas. tá bom? E é isso. Depois a gente continua aí com mais conteúdos sobre direitos trabalhistas, acidente do trabalho. A gente tem vários temas aí bem interessantes para estar abastecendo vocês com mais informações. Obrigada, doutor. Perfeito. Fico à disposição. Tchau, tchau. Até mais.